dia. Bom dia, novamente. Então, o Luan é nosso aluno aí da administração, mas ele também já foi aluno da gestão da informação. Ele tem empresa que trabalha com inteligência artificial, então, por isso está aqui nos dando esse prazer de ensinar um pouco o conhecimento que ele tem, nos passar um pouquinho desse conhecimento. Eu sou a professora Iomar, acho que eu também me apresentei, né? Eu sou coordenadora desse projeto de Gestex, que é um projeto de gestão aplicada à prática, né? E eu sou também a coordenadora do curso de administração aqui da universidade. Ontem eu acabei nem me apresentando para o pessoal, mas e aí temos o privilégio do nosso aluno nos ensinar um pouco, transmitir um pouquinho de conhecimento. Bom dia, pessoal. Acabei que eu nem expliquei um pouco de como cheguei na inteligência artificial, né? Foi rapidamente da prática. Quando eu entrei aqui, eu entrei no curso de gestão da informação, já gostava bastante de dados, né? E da informação em si. E aí, fazer um estágio no Tribunal de Justiça, no setor de análise e desenvolvimento de sistemas. Durante aqueles 2 anos, tive um contato forte com a parte de programação, embora não fosse ali uma área que eu quisesse me aprofundar, mas tive esse contato bem forte e consegui um conhecimento voltado a marketing com programação. Quando terminou aquele estágio, decidi abrir a agência, né, para atender negócios, enfim, deu super certo. Bom, daí chegou a pandemia, né, professora? E horrível a pandemia, mas o negócio foi excelente, porque a agência cresceu rapidamente. Como a agência cresceu rapidamente, senti a falta, essa necessidade de gestão, de conhecimento de empresa. Né? Também processo trabalhista, organização, aí perdia muito dinheiro, porque não tinha um controle de empresa mesmo, né? Eu sabia da atividade ali de fazer a parte técnica, mas de gerir a empresa, não sabia nada. E foi aí que eu mudei por administração, por esse motivo. Bom, essa parte de hoje, que é mais voltada à educação, vida acadêmica, ontem era mais direcionado às empresas. A gente decidiu um viés de segundo dia por uma necessidade dos alunos. André, a princípio seria só realmente aquela parte da parte administrativa, de empreendedorismo, e os alunos tinham necessidade de aprendizado, né, de em pauta, segundo dia, focando na questão. Vamos lá. Primeira parte a gente vai conversar um pouquinho, porque saber algumas coisas que vocês, vai trocar uma ideia, depois a ferramenta. Bom, a inteligência artificial, aí nessa parte da vida acadêmica, ela serve para otimizar o nosso tempo, facilitar o nosso trabalho. Ela organiza o nosso estudo, o nosso processo de aprendizagem, e deve tornar o ensino mais útil, né? Mais atrativo, mais divertido. Dessa forma, os estudos apontam que a gente, inclusive, aprende mais, pelo melhor conhecimento. Bom, ontem você não estava aqui, né? Mas você já conhece inteligência artificial, né? Legal. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a inteligência artificial vem sendo muito utilizada pelos estudantes ou pouco utilizada? Pouco. André, você acha que a inteligência artificial vem sendo utilizada pelos estudantes ou pouco? Bastante. Professora, o que você acha? Eles dão um jeitinho, a gente já percebe que não é a linguagem deles. O André perguntou cerca de 70% da alunos utilizam inteligência artificial. Oi? Estão falando 70%. Claro que aí, uma análise minha, o ambiente que está fazendo utiliza menos. Federal. Esse estudo foi feito com todos os alunos de ensino superior. Né? Então, todas as universidades, faculdades, inclusive particulares. A gente aqui, não tem tudo, sabe alguma coisa sobre isso?
Na federal, acredito que seja, essa porcentagem seja um pouco menor. É, outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês acham que a inteligência artificial ela pode ser utilizada em todas as áreas? Exatamente, ela pode ser utilizada ali. Ontem a gente tem umas pessoas aqui e cada um basicamente era de uma área diferente, né? E mesmo assim, diferente, e a gente tem que atuar. Então, isso, ela pode ser utilizada em vários segmentos e tem os prós e também os contras. Né? Eu estava lendo um artigo aqui na semana passada que dizia que o Conselho de Medicina está preocupado porque os médicos estão utilizando demasiadamente a inteligência artificial. Então, tem os pontos positivos, tem que tomar cuidado. Também tem os pontos negativos. E aí, falando aqui da acadêmica, tem a parte do professor, que é fundamental. E os professores, no primeiro momento, podem ter um certo receio. Geralmente, esse receio vem atrelado à crítica. A inteligência artificial gera um resultado ali que não é certo. Eu percebi alguma coisa e saiu errado. Até o todo mundo conhece Cortella, né? Eu vi uma entrevista dele, o que é vida para a inteligência artificial tem um resultado lá. Tal. Mas é lógico, o que é vida? É, sim, precisa ser mais específico. Inclusive, durante o processo de estudo da inteligência artificial, eu percebi que tem pessoas que estão referentes em determinado assunto, mas que, tratando a inteligência artificial, tem um especialista para poder avaliar, julgar e passar melhor instrução sobre a ferramenta. Né? E por que é tão importante, já na nossa vida acadêmica, utilizar a inteligência artificial? Além dessas questões, acabei de falar, que facilita o estudo, é bom para o processo de aprendizagem, tem outra questão muito importante. As empresas estão cobrando isso. A inteligência artificial, hoje, é vista como uma habilidade, uma nova habilidade. Como o inglês, uma língua estrangeira, como um determinado conhecimento técnico. As empresas estão tratando pessoas que entendem inteligência artificial. Ainda não chegamos ao ponto da empresa tratar como pré-requisito uma ferramenta específica. Precisa ter domínio dessa ferramenta de inteligência artificial para ser contratada. A gente não chegou porque esse boom é recente, e porque todos têm milhares de novas ferramentas. É comum as empresas utilizarem uma hoje e outra e mudar o tempo. O papel do professor ali, ele passa a ser integrado à inteligência artificial muito mais uma função de mentoria do que de transmissão do conhecimento. A transmissão do conhecimento é importante, o professor faz isso de forma excepcional, mas as inteligências artificiais já conseguem fazer isso, já conseguem transmitir esse conhecimento, essa informação. Mas a mentoria, a experiência, campo de batalha ali, né? A dica, a forma de trabalhar, todo esse contexto, a inteligência artificial nunca vai conseguir nos fornecer, por mais que ela evolua. Bom, o que a gente vai fazer hoje, então? A gente vai utilizar o processo. Ontem a gente basicamente criou uma empresa, né, de forma superficial, mas a gente fez essa atividade. E hoje vamos simular ali um TCC. A gente poderia fazer, utilizar as ferramentas para criar um TCC. Obviamente, a gente não vai conseguir fazer tudo com inteligência artificial, mas o que for possível, a gente vai ter aí algumas ferramentas nos auxiliando. Então vamos lá, pode pegar os slides novamente e vamos utilizar. Lucrécia, né? Você tem está logado no Google? Tem uma conta no Google? Tem? Legal. Vai utilizar bastante no cadastro. Por utilizar, dá para fazer por e-mail, da forma como a gente fazia antigamente. O processo bem moroso, demora muito mais. Faça o login para o próprio usuário do. Eu vou mostrar uma ferramenta. Ela é excepcional.
Eu descobri ela recentemente. Faz uns 2 meses que eu estou utilizando. Mas eu recomendo a todo mundo utilizar. Ela é um pouco diferente das outras que a gente vai tomar nota aqui, até das que a gente viu ontem, porque ela não tem uma versão web. Então, a gente precisa baixar ela no computador ou no celular para conseguir utilizar essa ferramenta. Para que ela serve? Ela serve para você colocar todas as informações. Eu fiz um estudo, fiz um resumo, um negócio, quero uma anotação, um bloco de notas, qualquer coisa que eu vou anotar, um conhecimento que eu adquiri, uma disciplina que eu tive, um trabalho acadêmico, você vai colocando tudo ali. Eu vou fazendo o processo aqui. O que isso aqui se parece? Cíntia, exatamente isso aqui, só que com as nossas informações, o nosso conhecimento. Então, se a gente for olhar o meu aqui, ó, ali faz pouco tempo que eu passei a utilizar a ferramenta, né? Então, ele vai ligando tudo que a gente coloca aqui. E aí, você coloca trabalho de inteligência artificial. Aí tem a palavra inteligência artificial. Se você escrever um outro resumo sobre inteligência artificial, ele vai ligando. Futuramente, tem toda a engrenagem aqui, olha aqui. E na hora que você for, por exemplo, criar um TCC, na hora de escolher o tema, de definir um tema, o que eu mais fiz em 4 anos, 6 anos? O que eu venho estudando? O que eu mais gosto? É tudo a cadeia de estudo, olha. E, inclusive, aspectos pessoais, olha aqui. Estão vendo aqui que tem discurso do Johanna? Johanna é minha irmã. Ela está fazendo 15 anos. Eu tenho uma festa faz 15 anos. E eu não tenho alguma coisa que eu quero falar aí. E se tiver alguma palavra que faça sentido em outro segmento, no universitário de trabalho, ele vai. Legal, posso dar isso aqui ali no discurso. Entenderam como ela é sensacional nesse sentido? Organizando todo o nosso conhecimento ali. A gente não tinha isso até então. As anotações, criar uma pasta ali, outra pasta com trabalhos acadêmicos, outra. Mas fica separado, não tem acesso visualmente tudo ao mesmo tempo. Ok, então vamos lá. Porque estamos aí. Eu criando TCC. Dá para ser qualquer outra atividade acadêmica. Vou mostrar algumas ferramentinhas para vocês. A primeira é esta. Vocês quiserem ir anotando. Ferramentas são mais úteis. E outras não vão ser tão úteis para vocês. Depende muito da necessidade de cada um. Essa ferramenta pretende se propõe a fazer. Ensinar qualquer coisa em segundos. Essa é a ideia dela. Qualquer coisa que você vai pesquisar ali, ela promete te ensinar em poucos segundos. Pode colocar aqui, linguagem, né? Qualquer. Você tem alguma dúvida? Vou colocar o TCC, mas tem TCC também. Super, né? Aqui, a dificuldade tem muito a ver com a resposta. Então, se você quer uma resposta mais elaborada, você coloca profissional. Uma resposta simples, você coloca aqui a forma mais simples. E aí? Bom, vai gerar ali uma resposta. Esse sistema, especificamente, ele não tem uma versão em português. Ele tem várias ali, italiano e tal, mas ele não tem em português. Mas, lembra que eu falei ontem que a maioria das ferramentas de inteligência artificial são melhor que o inglês mesmo. Então, essa aqui, mesmo as ferramentas que têm a versão em português, eu indico que vocês utilizem sempre o inglês. Porque ela provavelmente vai funcionar melhor. Certo? Então, aqui, ele gerou, posso dar vai analisar a resposta dele, mas é uma ferramenta legal para se aprender. Mas o Google tem isso. Só que se você pesquisar inteligência artificial do Google, ele vai mostrar uma cacetada de coisa. Primeiro vem os anúncios, depois talvez ali as empresas que vendem esse serviço, e depois aparece um site sobre inteligência artificial, mas talvez esteja vendendo uma ferramenta. Até você encontrar o que você precisa, vai levar um certo tempo. Aqui não, aquele específico, ele vai responder a sua dúvida diretamente. Essa outra ferramenta. Olha só, colocar. Ontem a tua empresa era de turismo, né? Turismo. Ela vai apresentar os artigos referentes a esse tema
que eu coloquei. Olha só. Aqui, ó, no processo de pesquisa, você pode já selecionar aqui os artigos que lhe forem convenientes. E tem essa outra ferramenta, que também é de pesquisa. Qual que é a especificidade dessa ferramenta? Qual é o diferencial dessa ferramenta? Ela te dá uma resposta específica. Se você pesquisar no Google, ele vai dar uma resposta genérica, né? Seja qual termo que você colocar. E aí, pela quantidade de dados, vai demorar para você encontrar aquilo exatamente que você quer. Aí você consegue separar por bloco. E aí, se você colocar, por exemplo, Marx, e colocar a sua pergunta aqui, ele vai responder, ele vai pesquisar no banco de dados só sobre Marx. E qualquer outro financeiro, só a questão financeira. Então, a resposta vai ser mais precisa, vai ser mais específica dentro daquilo que você precisa. Não vai ter, talvez, um bicho de informação outro, provavelmente vai ter, mas sim, quantitativamente, um número bem inferior do que as outras plataformas genéricas aí que a gente tem, como o Google. Enfim. Essa ferramenta ela interage muito bem com o PDF, daqui a pouco a gente vai ver mais uma. Essa ferramenta você consegue basicamente conversar com o PDF. Faz um upload ali, do artigo, ou de um livro, e você consegue interagir, fazer perguntas, buscar alguma informação que tenha nesse artigo. Tem uma ferramenta que é melhor que ela, que é o Chat PDF. Por que eu coloquei essa aí também? Porque a outra tem um limite. E o limite dela, se não me engano, são 2 ou 3 artigos, né, até a versão paga. Essa aqui não. Então, se você precisa de algo mais elaborado, chega lá, mostrar no ferramenta. Você precisa de quantidade, fazer um tema. Então, são, sei lá, 20 artigos. Você vai conseguir perguntar, e ela é boa nisso. Ela é boa porque já utilizei aqui. Você sobe ali um arquivo. Sobre isso dentro do artigo. Você precisa ler ele inteiro. Exatamente onde você quer. Quero saber sobre tais coisas. Ó, na página 1, está ali o que você precisa. Na página 20 tem também. Mas na 40 vai ter mais um pouco disso aí que você está me perguntando. Então, sensacional nesse sentido. Então, Pois? precisamos jogar. Então, uma colega minha, a gente publicou um artigo dele sobre os florestais na Amazônia. Nossa, a gente passou quase um ano lendo artigo para poder ter informações. A página que está ali na câmera, e já a pessoa É, achei isso. às vezes, eu estou com uma outra ferramenta que ela explica determinadas partes. Porque tem parte de artigo que é difícil de compreender, né? Você não consegue entender. Então, tem uma ferramenta aí. Para isso, tal parte desse artigo não estou entendendo de jeito nenhum. Você coloca ali, ele vai explicar para você o que quer dizer. Lembra qual que é essa? A gente já vai chegar nela aqui. Entendeu? A gente vai falar melhor sobre ela. É excelente também. Porque ela não busca livros. Basicamente é isso, só isso mesmo que ela faz. Ela busca livros. Quando, se você está no processo de pesquisa e você precisa buscar um livro, se você for, por exemplo, na Amazon, é limitado. Agora tem muitos livros, é limitado. Tema tal, quer saber todos os livros relevantes relacionados a esse tema aqui. Coloca ali. Aí, drone na Congress do Floresta, monitorando dentro do Floresta. Vou colocar monitoramento florestal. Aí, por dor. Olha só. Tem vários. E logicamente você vai pesquisar o autor, tá? Até não. Esse de Queiroz. O louco já existiu naquela época. Vai filtrar que os estados interessantes e tal, né? Mas ela é excelente nesse propósito de pesquisar livros. Não artigos, não e-books, livros. Ela só precisa de livros. Essa é a ferramenta que eu falei que é a melhor para extrair informações de PDF. Eu já fiz ideia, você pode subir um artigo. 5 questões, está perguntando 5 questões sobre aquele artigo. Pode subir o artigo aqui.
nessa ferramenta, perguntar as 5 questões de uma vez só. Ele vai colocar não só a resposta daquela pergunta, mas ele também vai dizer onde é que está a resposta. E aí você pode ir lá e ler todo o trecho para entender o conteúdo. Para facilitar aí o seu processo de aprendizagem. Você vai ver, está perfeito. Receberam vários prêmios, né? Essa ferramenta realmente ela é sensacional. Num processo de pesquisa mais aprofundado, mais amplo, com certeza eu assinaria essa plataforma aí, para ter um acesso limitado. Ela também é bastante conhecida aí no meio acadêmico. Estou passando várias ferramentas, daqui a pouco a gente for fazer exercício, a gente vai utilizar cada uma delas. A gente já conversou ali, né? Já expliquei. E aqui é a pesquisa sobre os temas por tendência. Por um tema. Ter um tema atual. Então, você vai colocar aqui no plano gratuito, acho que são daqui 2 anos. Né? Se você tiver um plano próximo, você consegue num intervalo de tempo menor. Aqui, 2 anos já está ótimo, certo? Coloquei aqui 2 anos, vou na categoria. Categoria, ali, fazer meu projeto vai ser sobre... Aquela engenharia, cresce, chegou hoje. Cadê engenharia? Vai estar ciência, talvez. Não queria outro. Vai estar em ciência. Deve ser uma coisa bem mais específica, né? Nessa ferramenta específica, só o plano Pro a gente consegue colocar o termo que está. Segmento de áreas, né? E na área de ciência, que mostra o que está mais em alta. Aqui não tem como colocar a palavra, mas essa outra aqui, aí a gente vai conseguir fazer exatamente isso que você precisa. Me reconhece? Gente, essa ferramenta é demais, é incrível. Qual o termo? Lucrécia, que você falou? Higiene Ocupacional. Higiene ocupacional. Higiene ocupacional. Vamos ver se o pessoal está pesquisando ela aqui. Só não está pesquisando ela. Não estão pesquisando não, mas daqui a pouco vamos fazer outro teste aí que eu fiquei interessado. Até, ó, tem alguma coisinha aqui em Minas Gerais. Bem que tá, né? 68, 100 pesquisas. Depois, no tempo também, né? Os dois, Aqui agora sim, ó. Tava ontem só, tava um dia. Agora eu coloquei 12 meses, ó. Então, nesses 12 meses, tem um pouco menos para a gente saber se 12 meses. 12 meses tá bom? Deixar 12 meses aqui. Então, no último ano. Estão buscando bastante. A gente consegue ver por região também, né? Então, densidade física. Tem a ver com isso? Ele está colocando como assuntos relacionados. Não sei se realmente são. PNR15, não sei o que é. 70%. Ergonomia. Então, é um tema relevante, sim. Mas percebem também que é muito da forma como a gente pesquisa, né? No começo eu pesquisei ali ontem e estava achando que não é relevante. Pô, coloquei aqui errado. E a gente pode ir por categoria também. Enfim, a gente vai colocando, posta em notícias, né? Outras plataformas do Google. Mas a pesquisa web é a melhor. Que pode ir por país. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Exatamente. Você vai selecionando. Inclusive, não sei de nada. Não sei nada. Você pode aqui explorar. Ele vai uma resposta genérica aqui, ó. Vai vendo o que o pessoal está pesquisando. BBB. Deve estar nos últimos 12 meses, né? Então, estava tendo BBB ainda. Vou colocar no último mês aqui. Últimos 30 dias. Vamos ver o que o pessoal está pesquisando. Ó, no Natal, lógico. Chegando aí.
Enem, acho que é o Enem, né? Enem, Mercado Livre, Estados Unidos, acho que pela questão da eleição, né, da política. Futebol, futebol, claro, né? Como que não? É, mas a gente pode selecionar também por categoria. Quero saber a ciência. Vou dar um pouco mais. Eu acho que computação, questão da inteligência artificial. Dá para ter, acho que de mais a fundo que na computação. Ciência da computação. Não, por isso, Mas na inteligência artificial. inteligência artificial. Tentar ver. Engenharia, dimensão, atitude. Isso é interessante também. Ah, eu quero criar um curso. Né? Criar um curso. Eu quero saber o que o pessoal está querendo curso, né? Tem que ter esse interesse. E aí eu botei. Ó, estou vendo o pessoal está tendo interesse nisso. Aí você cria o conteúdo com base nisso. Trends, você já utiliza, André? O Trends é a ferramenta do Google? É, né? Eu imaginei que... Mas eu Não, aqui... você consegue fazer ontem do que ele fez, o que você consegue fazer. É, Você dá a ideia do negócio, ele monta o negócio no site, monta até na frente, ele faz uma coisa depois. Só que é pago. uhum. A versão paga. Bom, aqui também tem as tendências, enfim, você pode selecionar, mas se entenderam o perfil da ferramenta, porque ela vai ser útil, né? Aqui, o Google Acadêmico, né? Polêmico Google Acadêmico. Ela não é muito bem vista no meio acadêmico, essa ferramenta aqui. Não sei se não tem uma credibilidade, não sei, talvez a professora saiba explicar até melhor do que isso. Eu utilizo muito. Mas as ferramentas de inteligência artificial, elas não substituem nosso trabalho. Elas servem para nos auxiliar. Então, o que eu indico? Vai pesquisar sobre algum tema, coloca aqui. Você vai fazer uma pré-seleção, um filtro. Né? E aí, você vai nas ferramentas que são utilizadas no meio acadêmico. Mas, no modo de busca, é muito melhor do que as ferramentas que são indicadas. Até porque essas ferramentas são de muito tempo, né? Então, algumas até estão ali defasadas, como está o mecanismo de busca. A ação pesquisada. O que eu indico? Aqui, qual era mesmo o termo? Higiene. E depois você falou outro, né? Avaliação de ruído. Vamos pesquisar isso aí agora. Vou dar um pouquinho. Ruído. Posso não. O câncer ocidental. Também tem a parte do meio ambiente da empresa. Então, olha, que bonito. Vai selecionando. Acho mais intuitiva essa ferramenta. A usabilidade dela é muito boa. Você vai, de acordo com a tua necessidade, apareceram várias coisas aqui, né? Posso colocar data, posso criar um alerta aqui. É de imóveis. Legal. Apareceu coisa aqui dentro do teu interesse? Sim. Legal, legal, bacana. Então, essa é uma forma ali da gente pesquisar. E é a mesma coisa. Ainda prefiro a ferramenta do Google, mas é uma opção. Vai colocar aqui o termo e ela vai pesquisar da mesma forma. Alguém de vocês que trabalha com mapas mentais, utiliza? Não? Ninguém utiliza mapas mentais. Só eu utilizo bastante. Eu acho interessante para organizar as ideias, sabe? E dentro das plataformas, a melhor é essa, que eu estou mostrando aqui. E dá para ser utilizado também no processo de pesquisa. Vou pegar um exemplo aqui ali da trabalho, né? Então, não vai ser um projeto de pesquisa, mas para vocês conseguirem entender a engrenagem. Então, olha aqui. Todos os trabalhos da nossa empresa, então aqui a parte de design, daí dentro de design, produtos, né? Onde vender, dentro de produtos, a gente vende artes digitais, logotipo, e daí aprofundando mais web banner, panfleto, né? Postagem no Instagram. Então, se a gente for para o web design, vai ter aqui onde a gente vai vender os produtos, que são
landing pages, página de venda, website, e onde vender. Vai ter marketplace, ads também, os impressos, produtos impressos aqui, cartinha de agradecimento, tags, etiquetas. Então, nesse caso, está bem comercial, porque não é um processo de pesquisa. Vai funcionar da mesma forma, só que com o conteúdo ali. Sai, é muito fácil. Você clica aqui no mais, por exemplo, ele já abre. Fica esteticamente muito bom. Se você for explicar para alguém, até vai explicar para o orientador. Você pode deixar assim, e aos poucos, visualmente é muito interessante. Ó, essa parte aqui, design. Vamos abrir aqui, aí tem tudo, vai explicando. Então, ela é bem interessante. Conselho de utilizarem essa ferramenta. A gente só consegue usar ela web assim, ou a gente consegue usar como se fosse um PowerPoint, assim, uma tela sem ter a página completa? Consegue utilizar não. Você compartilha o link com a pessoa. Você pode compartilhar, a pessoa abre lá, ou você pode apresentar assim, e vai. E você, no sentido de apresentação, baixar no computador, por exemplo, acredito que ela só permite a versão paga, e não me falha a memória. Eu, utilizando, eu não tenho necessidade de baixar, porque geralmente são reuniões remotas, reuniões virtuais, e aí já está fácil. Ali a pessoa vai acompanhando junto comigo. Agora, se eu precisasse baixar no computador, eu teria que assinar a versão, pegar nesse botãozinho aqui. Aquilo que você faz, né? Ecológico, eu usei bastante. Colocar um trecho dele que faz exatamente. Utilizando inteligência artificial, né? Tem essa ferramenta, inclusive eu já utilizei por um tempo, retornei para essa, que não tem essa função, mas realmente você coloca ali o que você quer e ela já cria toda a engrenagem ali de site. Eu não lembro, eu tenho até aqui, eu acho, entre as ferramentas de trabalho. Deixa eu ver. Porque eu utilizar, tem várias aqui. Realmente tem essa. E também vão ter ferramentas que você consegue baixar. Então, essa é que eu fiz. E também é a mais utilizada. Mas se você procurar, vão ter outras que você vai conseguir fazer tudo isso que você precisa. Talvez seja mais interessante, como o André falou ali, não quero digitar e já criar. Você utiliza outra ferramenta que funcione melhor para a sua necessidade. A ferramenta ela só vai criar ali uma citação bibliográfica. Não gosta de fazer, ou não sabe fazer, ou quer utilizar seu tempo, você coloca aqui, ele vai ali fazer isso, copiar e colocar. Evidentemente, vai precisar de analisar, ver se a resposta está correta, né? A ferramenta, ela se propõe a isso. A colocar o endereço, ou mesmo o título do livro, enfim. Ela vai fazer esse trabalho. E serve só para isso. Essa ferramenta é bem específica. É só para isso mesmo que ela vai ser útil. Você pode colocar. Algumas ferramentas, elas fazem isso. E também a parte de formatação. Né? Mas, especificamente para isso, essa é uma das melhores ferramentas. Bom, agora, vamos de fato para a parte prática. Então, genericamente, não dá para levar uma série esse processo de criação do TCC, porque o objetivo é utilizar a ferramenta, então seria ali passo a passo de TCC. Por isso, muitas coisas ali vão estar faltando, porque não faz sentido. Coloquei. E a primeira parte é escolher o tema. Eu não sei se vocês anotaram todas as ferramentas ali, mas auxílio, posso soltar ali para vocês. A ideia é que vocês mesmo tenham essa percepção e utilizem a ferramenta que for mais adequada para essa etapa que a gente vai estar no processo aqui. E a primeira etapa é a escolha do tema. Então, o tema deve ser relevante, alinhar com seus interesses e tal. E cada um de nós aqui vai escolher um tema agora para a gente fazer o nosso TCC. Podem começar. Então, vai escolher o que for mais interessante para si.
Essa Obsidian instalada aí, Luna? Oi? Você tem a Obsidian instalada? Tem, esse aqui. Esse aqui. Como é que você põe esses temas aí? Ela puxa de outro lugar? Você vai escrevendo. Ó, aqui tem um script. Aqui, pronto. Certo? Aqui, ferramenta de inteligência artificial. Então, aqui, eu utilizei para alguma coisa. Aí, aqui é pessoa, lista. Tem uma parte, tem um, direito empresarial. Eu fiz alguma anotação de direito empresarial para algum trabalho. Mas você já tem que fazer aí? Não. Essa ferramenta é um bloco tal. É para. A proposta dela é você anotar coisas ali. Ela não tem busca. Ela vai ter busca dentro da própria ferramenta, dentro do que você escreveu. Você pode pesquisar dentro do que você escreveu. Mas ela não vai pesquisar internamente. Eu acho que, inclusive, ela funciona offline. Porque está lá no computador e ela não pesquisa em. Então você tem que instalar. Ou no celular também dá para instalar no celular. Mas com o tempo, ela é sensacional. Agora, escolhendo o tema, vou lá para ver se tem alguma coisa relevante. E ó, nesse exemplo tem direito digital. Eu clicando no direito digital, ele vai mostrar tudo, porque eu uso há 10 anos. Tudo que eu anotei de direito digital durante todo esse tempo. Uma disciplina lá no primeiro semestre que eu fiz um trabalho. Eu não lembro agora pela minha memória. Ele vai me contar. Deve utilizar esse conhecimento, essa informação. Então, escolheu o tema. Não escolheu? Eu já fiz. Não, eu já fiz. Ano passado, desse jeito. Você utilizou? Então, aproveitando na prática, qual é o treinamento aqui do tema na hora de escolher dele? Eu ainda não sabia o tema. Eu já tinha Tá. um projeto. Esse projeto escolheu, você não passou. Eu escolhi o tema baseado no projeto de empresa. Entendi. Eu só escolhi o tema. Mas normalmente, a gente o Word Web, acessado pela UFR, e que a gente, a gente tem essa técnica de fiz uma revisão bibliográfica sobre o tema, para um tema, uma área de interesse. Aí você faz as pesquisas relevantes sobre aquela área de interesse que pode ser no papel. Mas eu posso escolher hoje, talvez teria sobre talvez a utilização de LLM para a empresa, talvez outra pessoa me falou de LLM relacionado a isso bem específico. Inclusive, a gente pode fazer o seguinte, ó. Utilizar Gemini aqui. Certo? Olha aqui. Eu estou esquecendo. Qual foi o tema? Gênio passional. Qual é a área dela? Engenharia. Engenharia. É o curso que se forma para atuar. Seu nome é engenharia. Vamos ver o que ele vai apresentar para a gente. Várias opções aqui. Avaliações de risco e implementação de medidas de controle. Então, várias. Estão bastante. Aí vamos supor que eu gostei, mas eu quero ir mais para outra vertente, outro caminho. Quero mais crescer. Vem aqui. Pode me dar outra lista. Né? Ele vai, de acordo com o seu pedido. Mais uma forma de se encontrar o tema, né? O André tem um em mente. Me diz que tem relacionado a isso. Dá uma lista ali. Em relação a isso. Quero esse tema, mas eu quero ver dentro dessa palavra, eu quero ver o que está em tendência. Vou lá, no Trends e coloco. Para saber o que o pessoal está se interessando para fazer com base naquilo. Todo mundo a gente fez exercício aqui de escolher um tema, supostamente com o TCC. Então, vamos escolher um tema para a gente construir aí o nosso projeto. O professor escolheu?
Eu vou pesquisar lá que estão precisando os alunos o caminho do G. Ah, tá. André? Ah, o André já tinha. Conseguiu escolher esse tema. Eu aprendi. Conseguiu. Tem pouco tempo, né? Então, acho que em alguns segundos aí é difícil. Certo, então já teve ali. Só para você brincar com essa cabeça, né? Só para a gente exercitar ali. Né? E aí, o próximo passo é definição do problema. Certo? Caminho mais fácil. Não, ChatGPT, Gemini, ou qualquer ferramenta similar. Só que ele não vai, evidentemente, dar uma resposta para a gente pronta. Né? Ele vai dar um esboço. A gente vai pegar aquilo ali, dar um exemplo. Coloca aqui, né? Sobre o tema higiene ocupacional de trabalho remoto. Até mudança climática ali, você viu? Juntou o José com a dessa ali. Higiene ocupacional e mudança climática. Né? Legal? Vamos mudar que é isso aí. Sobre o tema impacto dos climáticos na saúde ocupacional. Defina. Isso é uma das coisas que eles têm que tomar cuidado com a LB, que a linguagem que a gente usa a LB, ele não. Você tem que entender que ele não entende uma palavra, ele converte e se ele vai aplicar linguagem, ele vai aplicar um modo neural, ou seja, tem vários nódulos, os quais ele vai poder e tem que fazer vários cálculos baseado no que ele tem um cálculo complexo, aí ele vai ver a palavra mais adequada e vai te dar a resposta. Então, um texto e pega o estudo, ele não vai ler o texto inteiro, ele vai ver o texto conforme 0 de 1 e vai te dar palavras únicas, ele vai entender quais se repetem mais, qual parágrafo, ele vai criar uma linguagem baseada em formato de algo similar na linguagem portuguesa. Isso quer dizer que muitas vezes ele trabalha com a previsão de uma palavra, ou seja, ele está prevendo a ocorrência dessa palavra no futuro. E isso tem Uma modelagem econômica. exatamente. E por isso que você viu ali aquilo isso é uma inconsistência. Então, você ficou pronto. Né? Aí ele viu que o formato da atividade deu ordem, deletou isso. Ele vai usar aquilo que já foi perguntado sobre aquele modelo, ele vai fazer de novo. E aí, às vezes, vai criar uma informação estranha, né? Então, você vai perceber a incoerência de determinadas palavras, porque a maior parte do apropriado pela linguagem está no foro daquele modelo. Da minha área, é muito. Para perceber meu cliente, o tipo de adjetivo intenso, alguns adjetivos que podem causar uma má interpretação. Então, é bom você não vai com base, tem que não dar um copy-paste. Tem que adaptar. Esse pode aqui, isso não é um texto original seu. Vários textos, fazer um texto daquele contexto que se você não tiver também vai errar. Não tem nenhuma ideia. E você não está desenvolvendo a habilidade principal, que é assim, né? Coisa que o meu orientador falou. Olha, você não leva nota, você não leva matéria, você leva experiência. A única coisa que você deixa, o que é isso? Você deixa aqui, fica aqui. E está escrito sua autoria. Para você escrever. É um conhecimento que você reflete, analisa e cria alternativas. Aí, se você não criar, né, não está deixando nada. Na verdade, eu acredito que na vida tudo que a gente leva é conhecimento, porque o resto tudo pode enrolar da gente. Né? Bens materiais, qualquer momento a gente pode perder. Né? Só conhecimento ninguém consegue
tirar do jeito. Fazer a conexão entre as coisas, gerar um mundo. Isso. E é isso que a inteligência artificial não faz. A inteligência artificial ela só junta a informação para te ajudar a ter um quantitativo, às vezes, de coisas, ou de achar. Né? Mas não faz essa lógica. Eu fiz vila, né? Isso, eu fiz uma experiência, né? Porque os alunos estão usando muito, né? Sai essas coisas bem consistentes, né? E aí eu fiz uma experiência, já joguei lá umas coisas aleatórias, assim, também, para ver como é que ele cruzava. Você faz, cria um texto. Só que você lê, às vezes o texto não tem pé nem cabeça, não tem lógica real, né? E simplesmente ele cria um texto lindo, né? Só que sem realidade, sem consistência, sem prática, legal, porque ele usa coisas que, não sei até que ponto, né? Doce climática vai ter a ver com a saúde. Claro que tem, mas talvez não dessa forma como ele colocou aí. Vai gerar na saúde. Isso. Então, a ideia, eu falei, a ideia dele falar da inteligência artificial era trazer o quanto pode ajudar, como foi o caso do que você falou, um ano inteiro pesquisando referencial bibliográfico para ver que livros que tratavam desse assunto, você precisa disso. Principalmente no doutorado, você tem que fazer algo inédito, chegar lá, a Lucrécia, talvez, já também, né? A gente tem que criar algo inédito, algo que não existe. Se criar algo inédito, você tem que saber, será que existe ou não? E aí, para fazer isso que você faz, uma revisão intensa, né? Então, o José falou, passo um ano inteiro fazendo uma revisão bibliográfica, tudo que falava sobre esse tema, porque eu não posso fazer algo que já existe, eu tenho que fazer algo inédito. Né? E aí, nisso, a inteligência artificial ajuda bastante. Quer dizer, já juntou ali uma série de artigos, livros, não sei o que. Você já tem que dar onde sair, você tem que ficar. Nossa, na minha época não existiam essas coisas, era na biblioteca mesmo, sentar. Sentar. Você sabe o que é pegar na época do doutorado? Pegar todos os livros que você tem direito, leva para casa, daí devolve, pegar todos os livros. A revista também periódica, eu pegava tudo e carregava para casa para olhar tudo e devolvia, porque não dava conta de ficar na biblioteca lá pesquisando, né? O dia inteiro e levava para casa no final de semana para fazer. Tá? Eu pegava todos. Eu era professora já e eu fazia doutorado, então eu conseguia pegar, eu acho que eu conseguia pegar, não lembro quantos, era 15 como professora e 5 como aluna, se não me engano, e ainda pegava a carteirinha dos outros. No final de semana, poder fazer a revisão bibliográfica. E hoje, então, é isso que a inteligência artificial acelera, né? Mas não é para você pegar e usar o que a inteligência artificial está dando ali como uma informação. Assim, aonde eu vou ler essa informação? Isso. Exato. A crítica, exatamente, a análise crítica continua sendo nova. E a conexão do conhecimento continua tendo que ser nossa, porque ele faz essas conexões que às vezes completamente. Se eu quiser que ele fale lá da saúde ocupacional, alguma coisa que não tem nada a ver, eu colocar lá, ele vai ter um preço. Sem consistência lógica nenhuma. Só a linguagem de... Você vai poder com ele pegar e aplicar modelos teóricos, modelos, e você pode fazer em muito menos tempo, uma revisão inteira de milhares de teóricos, explicar isso. Coisa que você não ia conseguir fazer. Eu tive você fazer em 3, 4 anos, não era 6 meses. Sim, ele vai escutar todos, aonde tem, você vai lá, ler direto no final. Vai pegar, minerar, muita informação e jogar aqui, coisa, você consegue uma amplitude maior. Então, você vai conseguir pegar 100 artigos, joga ali, você pede para você ficar diferente, para você fazer esse papel, triagem muito mais rápido, para você chegar a 30, 40, você vai ter certeza que tem já está mais de acordo com o teu tempo e tem artigos de melhor qualidade. E isso ele faz muito bem, você, né? E você pode fazer depois meio, para ajudar a resumir, fazer e tal. Formatação bonitinha, que ajuda bem, mas ele não faz muito também. Ele erra muito.
E a análise crítica, né? Análise. Se não fizer isso, na verdade, a gente está carregando. Então, a mesma coisa que eu falo para os meus alunos, que estão orientando para o aluno, mais ou menos parecido, André, eu falo para eles, gente, você pode ter só o diploma, né? Vou lá, faço tudo com copia, não sei o quê, tira o meu diploma. Agora, quando chegar na hora, na realidade do mercado de trabalho, você vai fazer essa, se não aprendeu. E a inteligência artificial, ela é muito mais. Então, não tem como achar que você vai colocar e já vai sair algo pronto ali. Você tem que ensinar ela o que você quer. Então, não é tão simples só pegar o que está ali. Mas, Eu acho que o Excel lá. É legal que está uma base. Então, você direciona, mas assim, você chega numa realidade de empresa, você começa a trabalhar com as pessoas, e aí você começa a ver que, opa, peraí, a realidade é um pouco diferente. Isso aqui não vem aqui, para um lado vem aquilo, tudo. E aí você começa a adaptar. Né? Mas ele te deu aqui o formato que você precisa para você poder ter essas informações. E no caso, essas informações, elas, na verdade, elas não vão fazer o seu trabalho, elas só te ajudam a entender melhor o teu produto e como você vai validar o produto e como você vai estabelecer uma estratégia de marketing diferencial, né? Se colocar no mercado de uma maneira que você tenha uma sobrevida, uma certeza, achar um nicho, né? Exato. Ontem a gente fez essa brincadeira ali, emitiu algumas informações, mas aquelas informações sobre o negócio são a nível Brasil. Às vezes, então, realmente, ele colocou no mercado, mas a tua realidade pode ser diferente, sem problema não. além que eu brinquei, né? A inteligência artificial não tem criatividade, porque ela não faz essa conexão que a gente faz para criar um novo. Ela faz uma conexão e gera os termos, as ideias e tudo. O criar um novo é algo que o ser humano faz. A partir de várias coisas que ela não. Porque isso apareceu o Pipefy, ferramenta. Sim. Aí não sei o que é a outra, apareceu um monte de ferramenta. Eu vi, eu conheço ferramenta. Aí as ferramentas, né? Ferramentas de gestão, ferramentas de pessoas, onde está então, Sim. bom, Então, a gente tem que fazer. não, porque trabalho com informação. A gente existe. Tem que lembrar disso. Exato. Conversando. Imagina, a ideia. Essa colocação, inclusive, essa colocação que eu fiz no Luan, né? Falei, Luan, o professor nenhum gosta de alunos sobre inteligência artificial para escrever por ele, né? A gente tem que mostrar como a inteligência artificial facilita a nossa busca, a nossa pesquisa, ajuda, auxilia, mas, na verdade, quem tem que fazer o trabalho é a pessoa. Boa, eu demorei, gastei mais de 300 horas. Acho que em torno de eu usei muito o ChatGPT, eu usei mais de 500 horas. Madrugada, eu fazendo, eu lendo. Mas ao final, quem faz o curso foi eu, quem que estudou e tal. Isso. Né? E mesmo assim, daqui contratei um amigo meu que eu estava com muito trabalho, filho e tal, para fazer, ficou lá, ficou lá dias fazendo, não, 2 dias fazendo. É uma pessoa que ainda está lá. Então, assim, não acho que isso vai estar pronto, você vai falar lá, ele pode até te dar um modelo, inteiro, não sei o que, tal, mas ele é diferente do modelo que você tem que fazer, e ele não escreve do jeito adequado, ele não formata no meio dele, do jeito certinho. Ainda falta uma grande estrutura também, né? Pode te ajudar a ter uma ideia quando você está bloqueado, de fazer para frente, certo? Final um monte. E o André ali falou, agora, né? Eu gastou mais de 500 horas. Você falou, né? Aí, ele gastou 500 horas nesse, vamos supor que ele gastou 500 horas nesse projeto. Pegar uma pessoa que gastou 500 horas sem utilizar a inteligência artificial, provavelmente o trabalho dele vai pegar. Eles gastaram a mesma quantidade de tempo, 500 horas, uma com inteligência artificial e outra sem. Provavelmente, ele conseguiu, em virtude, pesquisar muito mais coisas, ler muito mais coisas, um processo mais eficiente. Mas não substitui.
não tem programação. Pegar aquele gancho e bater o pai com ele, e aí eu validar com ele, vai deixar tudo. Em vez de eu gastar tempo na história, lendo o livro, então já eu, né? Ele precisava fazer. Tá, já, ele estava. Mais cuidado. Peguei esse ponto. E é bom vocês colocarem isso, isso é uma coisa legal, é bom vocês colocarem isso nos seus métodos, nos seus meios de método, que mesmo o erro, antigamente você não colocaria isso. Eu acho legal. Ele digitava o teu caminho, que eu achava que a pessoa vai ver. Então, quando você deu o passo a passo, você está atribuindo conhecimento de algo que está errado para as pessoas não reproduzirem quando forem encontrar. Então, eu ia fazer com R baixa, deu que o meu banco de dados tinha aqui 20 então, era uma população muito pequena, 28 clientes, 30 clientes, era muito pouco para você fazer isso. Tem que ter no mínimo 50. E aí você aplica ferramentas de inteligência artificial, ele não funciona direito. Essa aqui eu fiz uma validação por enfim. Validação por das coisas caiu mais ainda. E aí eu chego uma mas essas ferramentas que são usadas, aí descreve, né? Mas eu acho que esse processo é importante, até para o professor, leigo, orientador, leigo, as pessoas que tiverem essas entenderem de onde você veio, para onde você vai, e o que aconteceu no meio, aonde você for, porque aí as outras pessoas podem também, quando quem lê, você pode entender melhor a lógica e também eu acho legal mesmo. Na verdade, o ser humano aprende muito mais com erro do que com acerto. O acerto a gente não grava, o acerto a gente passa reto. E o erro a gente fica lembrando, como é que é foda, o ser humano é terrível o resto da vida. Então, o erro para nós, como ser humano, é muito importante como pensar. Quando a gente erra, que a gente entende que não pode ir por aquele caminho e vai buscar outros. E quando a gente acerta, a gente nem presta atenção no caminho que a gente tomou, percebe a diferença? Então, o ser humano aprende pelo erro. E é por isso que às vezes os alunos ficam bravos. Porque eu errei na prova. Gente, não fique bravo. Quem não errou na prova, você não vai lembrar depois lá pro resto da vida aquela matéria. Você que errou, vai lembrar, eu errei, o jeito certo não era esse aqui. E é isso, não é esquecido mais. Engraçado, né? Essa forma de aprender, você deveria se dar essa que fica, né? A gente fica com as dificuldades, dos erros, e o resto que a gente fez certo, às vezes até a gente deleta da mente. E aí essa informação parece que se perde. E o erro a gente não perde. Interessante isso. Semestre passado eu tinha uma dificuldade em utilizar o tipo. É muitíssimo. Até dá muito mais embasamento, dá muito mais. Mostra que você foi e buscou outro caminho para poder conseguir chegar no resultado. funcionário, está resultado. Esse processo é importantíssimo. Importantíssimo. Na minha tese, eu também estou mostrando tudo que deu certo. A gente teve que buscar outro caminho. Né? Porque é um processo, é essa a importância do conhecimento, é isso mesmo, né? Por aqui não dá certo, o outro saber que vá por esse caminho da próxima, deixar os pilotos. A gente tinha muito texto que era muito longo, então a pessoa ficava. Ele começava a produzir, ficava no nosso dia, passava 2 horas também da mesma coisa. E hoje eu até falei com minha esposa, isso mudou, né? Hoje você não tem mais essa coisa de produzir o conhecimento ficar voltando, né? Mas essa era a formação do conhecimento clássico, né? A ciência antigamente ela mudou um pouco isso. Hoje as pessoas é preferível que você tenha informação densa, condensada ali, de uma maneira que você saia pontual dele, tá? Então, introdução naquela forma clássica, mas você não vai ficar desenvolvendo tanto conceito, ficando ampliando muito para depois fechar. Então, até acho isso válido no caminho, dar uma veracidade, né? E você não vai ficar retocando isso. Você só vai, normalmente, você vai ter uma introdução, onde você vai falar de tudo que você vai fazer. De maneira bem resumida, depois você vai fazer as quedas justificativas, método e tal. E aí você vai só explicar o que você
usou, como você usou, e aplicação e conclusão. Na conclusão, você pode tomar alguns conceitos. Mas, veja, esse processo aí, ele vai fazer com que você também mostre para a pessoa como você tem, até que você chegou no tempo legal do projeto, para você identificar e mostrar para a pessoa por que é importante, explica a importância dele, né? Você não ter achado o termo, você ter achado o erro, você não ter achado o puro, você pesquisou no ChatGPT e você aplicou tal e tal e tal metodologia, e aí autor tal, e aí você viu que isso também dá a ver com autor tal e tal e tal, mas é diferente do que ele falou, porque aquilo também tem vazamento, não sei o quê. Então, é bom você dar essa verificada, né? Para não acontecer esse tipo de erro, e a pessoa veio falando, a pessoa simplesmente não está o meu tempo, o teu tempo, e aí todo mundo fica bravo. Realmente. E também fica registrado o processo, né? Com as ferramentas. Se for uma biblioteca, por fazer uma biblioteca, não fica nada registrado o teu processo para chegar ali. A não ser que você faça isso manualmente. Agora, visando os termos, fica no histórico ali, exatamente o que você fez, como você. Na minha época, né, a gente tinha aula de pesquisa científica, quando a gente aprendia a fazer ficha de livro. Tinha, a gente não tinha computador, gente. A gente tinha que colocar umas fichinhas, assim, fazer um papelzinho. Esse livro, autor tal, tem os assuntos tal, anotado na página tal, tem essa frase, daí copiar com a citação e tal. E ia guardando isso para depois poder fazer o seu trabalho. Hoje, eu falo para vocês têm uma facilidade que vocês não fazem ideia. Só que, em troca dessa facilidade, se perdeu muito nessa produção do conhecimento, nessa parte reflexiva, nessa parte crítica, a própria criatividade, porque os alunos querem pegar o chat GPT e trazer o trabalho pronto e acabou. Não, nem lembro que o chat GPT escreveu. Né? Então, eu peguei agora esses dias uma aluna que está em atividade domiciliar, depois ali copiou do chat GPT nu e cru ali. Eu olhei e falei, Deus do céu, o que é isso? Só para entregar o trabalho que eu estou doente, né? Não é essa a ideia. Você está doente, você tem que recuperar o conhecimento. Eu sei que você não está legal, mas é por isso que você faz atividade domiciliar, ter o conhecimento para continuar acompanhar a turma, né? Não fazer o chat GPT fazer para você. Aí não precisa, o livro está escrito lá. Né? Não é isso, não é essa a ideia. Né? O professor passa atividade para que vocês reflitam, né? E consigam assimilar o conhecimento, internalizar o conhecimento e depois externalizar isso. Aí a diferença, o ChatGPT não faz nada disso. Ele facilita a tua busca, facilita achar as coisas, mas cabe ainda o processo do compreender tudo isso, fazer as conexões, que o André falou muito bem, mas depois conseguir mostrar a tua reflexão, a tua crítica e tudo isso. Uma tempo, convencional, você pode deixar gravando ali a aula e depois transcrever texto, né, ali vai formar um tempo, depois fazer um resumo. Isso você não conseguia fazer há 2 anos atrás. E é muito importante, sempre se você demais resultado, porque uma aula toda é difícil você conseguir escrever tudo que o professor fala. Mas com calma, com mais tempo ali para isso, consegue estudar muito mais conteúdo que foi falado ali. Numa palestra, é importante. Exatamente. Certo. Então, ali a gente viu a pesquisa do tema, as ferramentas que a gente poderia utilizar. E aqui na pesquisa preliminar, a gente pode utilizar essa ferramenta aqui para pesquisar o livro que a gente já viu. Não. Audiolist. Eu não estava aqui, mas essa ferramenta é para busca de livros, né? Ela é mais ampla do que as convencionais que a gente utiliza. E ali o próprio Google Acadêmico, que a gente também já viu. Bom, aí quanto à estruturação do projeto. Tem várias ferramentas, eu não vou utilizar as que a gente já utilizou, porque você já sabe como é que ela funciona. Né? Só no sentido de referência que elas estão aí. Mas não precisa da gente abrir novamente. Esse sistema eu acho incrível. Por quê? Porque você coloca aqui outra coisa agora. Sugere algum tema? Deixa eu ver. Algo que interessa para vocês.
Desastre natural aí. Trabalhou. Como? Desastre natural. Exato. Então, o que ele faz? Ele faz uma conexão. Então, ele apareceu aqui. Os resultados. Até essa parte, a gente já viu outras ferramentas que fazem também. A diferença qual é? Esse artigo aqui tem a ver com... Tem a ver com o desastre natural, mas não com o desastre que eu estou trabalhando. Então, acho que daí então, teria que refinar. Porque desastres naturais pode ser biológico também, pode ser químico, pode ser... Ambientais. Mais especificamente com pesquisamentos. Vou colocar lá, deslizamentos. Movimentos terrestres. Vamos supor que esse artigo aqui casou direitinho com o que você abriu ele, eu crio isso aqui mesmo que eu buscar. Então, aqui, ó, ele vai mostrar todos os artigos relacionados àquele ali. Ó, tá vendo aqui? Aí você pode em cada um, ó, esse aqui, aí tem esse, todos, esse aqui tem relação mais próximas, ou não tanto, isso aqui, aquele artigo que você viu. Então, ele é incrível por isso, porque você encontrando o artigo que tem exatamente o que você quer, você não precisa mais gastar tempo procurando manualmente um por um. 132 artigos ali, o tempo que você gastaria com isso, minimiza bastante. Essa ferramenta aqui é muito interessante também, nesse sentido de pesquisa. Colocar mais específicos. As de deslizamentos, ou Você tem desastres naturais, mas não é deslizamento qualquer. Desastre. o que pode se entender a engrenagem da ferramenta, né? A gente já viu, então, de leitura ali de um documento, de um artigo. Esse para fazer referência, a gente também já viu. E essa ferramenta, ela serve para deixar o texto mais formal, de acordo com a literatura acadêmica. Não é a única ferramenta, mas eu coloquei ela ali, e nem a melhor, mas ela é gratuita. Então, a ideia é o quê? Um parágrafo você deixar com as palavras mais ou com as palavras ali, termos mais acadêmicos. Você colocar o texto aqui, ele vai fazer ele reescrever. Isso é sempre com atenção no que ele vai reescrever, porque ele pode utilizar palavras que tiram do contexto que você quis expressar inicialmente. Ele faz correção. Muitas apenas ali. Essa ferramenta Então, mas não é a melhor ferramenta para isso. Se eu não me engano, ela também faz a formatação, também não é ideal para isso. Seria para deixar o texto. Mas também não indicaria para uma coisa complexa como o TCC. Daí não. Seria mais uma coisa assim. É sempre um problema esses sistemas de inteligência artificial fazem resumo, tem alguns que servem para você, e eu não entendo esses sistemas que servem para você pegar um texto gerado por inteligência artificial e deixar ele mais humanizado. A intenção, eu acho que a única intenção é que descubram que foi feito com inteligência artificial, né? Não tem outra. Só que os testes que eu fiz nunca saem bom. Os termos que ele utiliza fogem da ideia, são incorretos. Então, é sempre um problema utilizar para esse propósito. Inclusive, acho que teve uma candidata agora nessa última eleição que acusaram o governo dela de ter sido feito com inteligência artificial, né? Não sei se vocês acompanharam isso. Eu não cheguei que foi lá para Curitiba agora. Né? Ah, sim, mas estava usando aquela mesmo? Não, não é A Cristina, né? Eu confesso que eu não li o plano para ver se realmente é alguma característica de texto criada por inteligência artificial. Mas várias matérias reportaram isso, até utilizavam isso contra ela. Ela entrou na justiça para proibirem de falar isso do plano dela.
Não, mas a gente que é professor dá para ver perfeitamente, tá? Com as palavras usadas pelos alunos. Quem utiliza, quem utiliza a inteligência artificial pela primeira vez, ele não vai perceber diferença. Ele vai estar com um texto comum. Mas quem utiliza, você consegue perceber. A professora falou ali no sentido acadêmico, porque se ela faz uma pergunta, qualquer pergunta que ela passa para qualquer aluno responder, ele vai responder em 2, 3 linhas. Quando ele joga lá no chat GPT, sai 15. Ele, não, coloca lá, não, ela não... Então, os termos usados, as palavras usadas, você isso não é glose. Exatamente. Exatamente. Detecta, né? Ali, para criar formulários, você pode utilizar a ferramenta do Google. O Google, para inteligência artificial, ali tem parte de documentos, tá, de planilhas e tudo mais, é ótimo para isso. E aí, para apresentação do TCC, tem essa ferramenta que ela faz. Você produz conteúdo, como teste. Vamos testar aqui como é que vai ser a minha apresentação. Deixa gravando ali. Grava, sobe esse arquivo com essa ferramenta. Ela vai fazer a interpretação, a leitura de como você se expressou, intervalo entre palavras e tudo mais. E vai dar sugestões para que você melhore a sua oratória, melhore a forma que você está explicando a sua apresentação. Então, essa ferramenta ela serve para isso. Para que você melhore a apresentação. Nada com relação a texto. É só mesmo a desenvoltura ali do projeto. É boa, né? Já é indicado que a gente tenha lido antes, né? Foi assim, grave e tal, para testar a sua desenvoltura. Mas não tinha nada de sistema que fizesse isso. Nossa. Então, realmente é incrível. A gente sabe onde vai parar, né? Tem a questão de segurança, que envolve inteligência artificial. Vocês viram o caso lá daquele funcionário que se inscreveu, entrou numa empresa e roubou os dados da empresa? Chegaram a acompanhar isso? Então, basicamente, era uma empresa americana que fizeram um processo de seleção, a vaga de engenheiro. E se inscreveu, teve um candidato, ele passou pelos processos ali de seleção, de recrutamento de seleção, foi contratado. E aí houve um vazamento de dados dessa empresa americana. E aí foram ver, era esse funcionário que tinha roubado esses dados, essas informações. E foram pesquisar sobre esse funcionário, esse colaborador. Ninguém tinha foto dele, ninguém sabia quem ele era. Tinha o nome, o registro da empresa, mas ninguém sabia quem era. A única pessoa que já tinha visto esse funcionário foi a recrutadora. E aí, vamos conversar com ela. Quem que é essa pessoa? Você fez a entrevista? Ele fez? Sim, e aí foram ver depois virtual, né? Ele utilizou a deepfake, já deve ter ouvido falar. Então, nem visualmente era ele. E aí ele era coreano, enfim, ele nem era norte-americano. Ele trabalhava normalmente, mas com esse intuito de roubar os dados e comprometeu toda a segurança da empresa. A inteligência artificial ela vai se reestruturando, evoluindo, né? Hoje a gente consegue fazer, antigamente a gente conseguia fazer essa fake, que é pegar um vídeo, por exemplo, do seu rosto, conseguia fazer isso, mas não simultaneamente, não na hora. Tem que pegar o vídeo gravado, fizeram isso também com aquele candidato feito lá em São Paulo. Quer dizer, ele disse que não era ele, mas ele falou que foi assim. E aí, mudaram o rosto dele, jogaram na internet, ok, isso é uma coisa. Agora, fazer assim, na hora, isso não tinha. Você consegue falsificar uma autenticação de banco, um processo de classificação ali, de entrada na empresa. Tem essa parte também de segurança da informação. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? A gente procurou algumas ferramentas, as mais importantes, evidentemente tem muito mais. O André falou várias ali, e a gente estudando terão outras. Ontem eu mostrei aquele banco de ferramentas ali, que você pode pesquisar muito mais. Vou dar uma ensinada para quem não viu ontem. Essa ferramenta aqui, se quiserem até inclusive anotar. Então,
aqui, abriu. Não tem todas as ferramentas aqui, mas tem várias. Quero e marketing. Ferramentas de marketing. Tá vendo que aqui, ó, de 3.000 e poucas ferramentas, marketing já foi para 13.14. Mas eu não quero paga, não. Quero uma que dê para utilizar sem pagar. Já foi para 95. Eu quero mais, eu quero as melhores. Olha só, já apresentou aqui várias ferramentas. Olha o segmento que você quer, financeiro. Aqui apareceu, eu não quero marketing e financeiro. Consegue selecionar. Então, tem várias ferramentas aí. Você vai utilizar e ver o que é mais interessante para aquilo que você quer fazer. Nesse caso, a gente está escrevendo um TCC, então seria para aqui. Pessoal, eu quero que vocês façam um último exercício agora. Bom dia, tudo bem? A gente passou por essas ferramentas. Então, passo 1, passo 2, passo 3, e passo 4, e o passo 5. Dentro das ferramentas que a gente viu, eu quero que vocês dêem sugestões de cada processo, qual a ferramenta mais indicada para que vocês passassem por esse processo. Vocês conseguem fazer isso? Aí eu vou perguntar para cada um, pode ser? Você não pegou o comecinho, mas as ferramentas estão aqui. Se tiver alguma dúvida, eu também posso passar ali a ideia. A professora vai fazer também? Então vamos lá. Só anotar a ferramenta. Por exemplo, essa parte que a gente tinha feito. Depois, pesquisa preliminar. São 5 passos, né? Se puderem que eu suba para vocês verem a ferramenta, eu também posso subir ali. Conseguiram entender? Fique devagar. Tá. São 5 etapas que a gente pontuou ali para criar um TCC, certo? Etapa 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero que vocês, dentro das ferramentas que a gente trabalhou, sugiram ferramentas para a gente fazer cada etapa. Então, estou na fase 1, escolha do tema. Eu utilizaria essa ferramenta e essa. Não, você utilizaria essa aqui. Escrever ali. Quando chegasse na parte 2 de pesquisa preliminar, eu acho que essa ferramenta aqui seria legal de utilizar. Na parte 3, estruturação do projeto, essa ferramenta e essa aqui seria útil para mim. Na parte 4, desenvolvimento, eu utilizaria essa e essa ferramenta. Seria ideal. E na parte da apresentação, a gente só viu uma, né? Mas seria essa ferramenta que eu utilizaria. Ou não. Ou eu pegaria dicas ali no ChatGPT sobre como me expressar melhor. Né? Ou ia buscar lá nesse site de livros, quais os livros de oratória. Focar nisso. Entendeu? Se vocês não lembrarem de alguma ferramenta, eu posso subir ali e daí mostrar. Muito bom. Muito bom. Sabe que aconteceu duas coisas interessantes, né? Primeiro, ele ficou cliente, com uma solução que ele tinha ali, resolveu, e fez uma coisa bem interessante. Ele pegou um sistema de ontem, mas que super útil para hoje, para apresentar, né? Ali, na apresentação do TCC. Então, é isso. Foi utilizar uma ferramenta para fazer para suprir aquela necessidade que você tem. E assim. Para definir o tema, eu pensando na minha área, usando aí a pesquisa preliminar, eu pensei um que a volta. Não sei se eu entendi bem todas as ferramentas que estão ou também o chat, né? Sobre o projeto, eu sei mais, mas também já ter mais algum editar. Mas é ótimo. O desenvolvimento do TCC que eu fiquei assim, não, a própria apresentação do TED, vídeo também, mas o desenvolvimento do TCC que eu não queria coloquei. Qual que eu poderia utilizar? Desenvolvimento? É. Bom, tem várias ferramentas ali que você poderia utilizar, mas inclusive a do Google, que eu utilizaria, eu acho bem interessante, porque além dos documentos, porque ele inclusive dá sugestões de alterações no seu texto. Ele não fazia isso há pouco tempo atrás. Então, só abrir aqui. Esse aqui, ó. Eu não coloquei ali, não mostrei para você. Então, é isso aqui. Só que agora ele tem. Tá vendo aqui? Tá vendo? Ele tem isso agora. Então, não é só um editor de texto.
Agora, ele integrou a inteligência artificial, ele consegue fazer sugestões de alterações no seu texto. Então, eu utilizaria essa ferramenta. Mas tem um ponto super importante, que é o seguinte: a inteligência artificial, ela serve para nos ajudar, para nos deixar mais confortável, utilizar nosso tempo. Só que se ela não fizer isso, a gente não utilizar, e tudo bem. Se você estiver no processo de desenvolvimento, olha, eu vou fazer da minha forma como eu estou acostumado a fazer. Eu vou gastar aqui um tempão para aprender isso aqui, não gostei, só para utilizar tecnologia. Não, né? Da mesma forma que tem gente que prefere até hoje escrevendo no papel. E não seja de forçar essa. Eu gosto de pesquisa, eu gosto de estar no biblioteca. Eu já vou ali, pegar o livro, melhor assim. Nos outros processos, quando for melhor para você, você utiliza. Então, às vezes, certo. Legal. Pessoal, tem uma dúvida? Qual que recomendaria assim, para correção de português? A gente poderia auxiliar Correção tudo de português idioma, da escrita. 100% não tem nenhuma. Mas, por incrível que o Google tem uma ferramenta excelente que é o tradutor. Né? Só que os especialistas dizem que ela não é melhor. Eu prefiro quando eu preciso. Mas os especialistas dizem que é melhor, que a GPT é o melhor para isso. Para esse. Então, qual eu usaria porque para mim sempre dá o resultado que eu gosto. Né? Então, a melhor é o ChatGPT. Eu acho que ele, às vezes, confunde. Talvez a pessoa que utilize sempre o sistema no inglês, aí saia realmente uma resposta melhor. Mas como utiliza em português e às vezes em inglês, os termos, traduz errado, não está tão preparada para mim a ferramenta ali para isso. E correção gramatical, tem ferramentas que fazem isso, mas eu nem coloquei ali porque não confio. Sinceramente, eu não confio. E até o Word faz essa correção. Mas eu acho melhor fazer da forma como a gente está habituado a fazer. Tem uma doutoranda que está participando do projeto, os textos dela, nossa, eles vêm traduzindo português. Mas por quê? Não, é muito erro mental, concordância, assim. Às vezes fica até difícil de avaliar o mérito, assim, no. Acho que e o próprio perfil ali, que você está falando, já depende dos termos que você tem que usar, e às vezes usa o termo que é usado para aquela área, ou ele não usa a forma de concordância correta também para aquela estrutura, igual a gente passa quando pega lá o Word, né? E às vezes Como você está falando? isso, ele existe a programação, então era o que o André colocava ali, né? Na verdade, toda a lógica por trás da isso é uma programação. E a programação é limitada à programação. Que a nossa mente, graças a Deus, é muito maior, né? A nossa mente foge daquela programação. Você ensina uma coisa, a gente já faz a conexão com isso, com aquilo que você quer, e consegue fazer uma coisa genial, né? Mas, com certeza, que a inteligência artificial ela vem para colaborar no processo da gente conseguir uma gama maior de informação. Né? A gente tem uma gama enorme, então, toda ele mostrou ali os livros. Mas a correção final, realmente, qual cuidado? Ferramenta fácil. Também. Responda tal pergunta com base no livro tal, do autor tal. E vai fazer uma resposta genérica, ele vai responder de acordo com aquele autor que você citou. Só que, por outro lado, se for um livro, se for um autor internacional, americano, por exemplo, ele vai buscar a obra lá, em fonte, e vai te apresentar a resposta em português. Então, são dois trabalhos que ele vai fazer. Vai buscar no livro, em inglês, e vai traduzir. E nessa tradução, às vezes, dá um resultado que não é certo. A tradução da palavra. Que nem é o que o autor disse. Mas para ele pesquisou no livro do cara. Então, tem que tomar mais cuidado realmente a utilizar as ferramentas aí, que pode cair numa cilada. Tipo, você já aconteceu
você está digitando lá no WhatsApp, e o corretor corrige o que você tinha escrito, mas corrige errado. Então, essa preocupação com a inteligência artificial, ela é uma revelação, gente. Ela não faz a distinção, ela não tem a capacidade de fazer esse discernimento, né? Então, ela vai só fazer o que está programado. Então, tem que ser, ela ajuda, ela vem como um facilitador, principalmente nas nossas áreas. Então, quem vai para o TCC, né? Eu vi que teriam mais pessoas da graduação, mas a gente tem aqui, né, alguém que já é doutor, que trabalha com doutorandos, né? A gente tem lá a nossa engenheira aqui também, né, que já pega um nível mais pesado, onde a gente precisa de uma gama de informações tão grande, né? José mesmo falou, 1 ano que a gente não faz, às vezes, uma revisão de literatura. Então, nisso, a inteligência artificial é boa, né, porque facilita. Mas sempre ressalva o principal aqui, é que o ser humano que tem que ser responsável pelo processo, pela análise, pela crítica, pela reflexão, pela conexão, porque a inteligência artificial vai trabalhar com uma programação limitada, que foi a que colocaram nela, né? E nós, graças a Deus, temos uma mente ilimitada. Olha que coisa linda que é o ser humano, né? A gente tem a capacidade vamos valorizar os seres humanos. Então, a inteligência artificial nunca vai substituir o ser humano, porque o ser humano tem uma capacidade limitada de fazer conexões, limitada de adquirir conhecimento, limitada de fazer o que parece impossível. A inteligência artificial vai dizer, não, isso é impossível, a lei da física não permite. E a gente vai lá e faz, porque a gente, acreditando que é possível, a gente faz o impossível, não tem essa frase? Né? Então, temos que nos valorizar como seres humanos. A inteligência artificial, assim como as máquinas, quando vieram no passado, né, o pessoal dizia, a máquina de lavar louça vai tirar o serviço da diarista, a máquina de lavar roupa vai gente, não acaba nada. Tá? A inteligência vem para pegar o que era braçal, o que é volumoso, o que é trabalhoso, o que cansa, e nos ajudar a diminuir, né, facilitar o processo. Mas a reflexão, a conexão, a inteligência, a criatividade, tudo isso é para o ser humano. Então, quem usar isso, é isso que eu falo muito para minhas turmas, né? Quem sabe usar a inteligência dessa forma, nunca vai perder mercado para a inteligência artificial. Certo? Quem vai perder mercado? Aquele que só faz no básico, o beabá. E daí o beabá é a inteligência artificial programada e faz. E tem coisas que ela tem inteligência artificial faz, e é difícil não alcançar. Por exemplo, o que a gente trabalha, uma das tarefas que a gente tem é criar postagem em rede social. E uma dificuldade que eu sempre tive, há 10 anos que trabalho com marketing, eu sempre tive, era criar conteúdo. Não no sentido teórico, né, de conteúdo intelectual, mas vou fazer um conteúdo para um salão de beleza, certo? Pegar o conteúdo que tinha, que fazia, só que na hora que eu escrever o e-book ou a postagem no Instagram, eu não conseguia representar da forma de expressar da cliente. Porque era uma mulher jovem, ela tinha trejeito ali de escrita, e eu não conseguia, por mais que eu cortar, lógico, escrevendo feminino, não é isso que eu quero dizer. A forma de falar como uma mulher faz. Com o ChatGPT, eu consigo criar um texto, falar, olha, eu quero que você reescreva o texto. Conhece a boca? A Virgínia. Felipe Neto. Ah, tá, isso aí eu Felipe Neto. Faço esse texto aqui que eu estou colocando, como se fosse o Felipe Neto escrevendo. O mesmo texto da forma de se expressar. Isso é fantástico. E eu nunca consegui ter. Então, tem algumas coisas que a gente está fazendo. Por outro lado, a gente está falando assim, ó, a partir de agora, ninguém cria mais nada. Só utiliza a inteligência artificial. Mas daqui a 10 anos a gente já está com as mesmas artes, os mesmos quadros, os mesmos livros. Não ia ter evolução, não ia ter tendência de moda, de nada, porque não precisa do ser humano. O ser humano faz. Ele pega uma coisa aqui, escreve naquele e faz um negócio novo. Isso a inteligência artificial ainda não faz, nunca vai fazer. Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Agradeço demais a presença de vocês aí, professora. Muito obrigado pela. Eu estou estudando uma página ou outra, para passar para a pessoa por e-mail, porque eles repetiram muito, né? Que acho que vai ajudar bastante. Né? Ontem foi muito bom, porque foi tudo que a gente usava na gestão. Hoje a gente fez mais para academia, né? Dois lados, porque o curso é isso, né? Teoria, prática. Então, ontem foi bem prática, ontem foi de tudo que era usado para gestão, a pena, né?
Presta atenção. Mas que bom que veio hoje. Presta. Essa foi a nossa experiência. Eu pretendo material, mesmo com mais PDF, ele vai chegar preparado por algumas coisas, para instalar o sistema de jardim com aquilo muito mais fácil. Né? Clicando e já está lá. Esta televisão cresce. Já com experiência de hoje. Até o nosso fórum foi pequeno, porque a gente mudou em cima da hora, uma época ruim, os alunos estão prova, né? Então, alguns viram perfeito, tá? O pessoal tinha prova antes, depois o pessoal foi mas a gente vai lançar, talvez, já aprimorado, né? Bem nelo ano. Acho que todos vocês têm o número lá do WhatsApp, né? Eu vou pedir mais uma coisa para vocês. Vocês devem dar um feedback até para melhoria, fazer de forma melhor. O que acharam, o que poderia. Não pode falar. Eu quero isso mesmo, eu quero sugestões para que a gente. Pode criticar. Ficar à vontade. Quero fazer melhor ainda. Só para explicar quem não é da universidade, está acostumado com o sistema de extensão, como é que funciona. Agora que a gente foi ministrado o curso, a gente vai fazer um relatório, esse relatório vai ser aprovado em reunião ordinária, vai para o departamento, vai para o setor, vai para um monte de órgãos, a federal é amorosa, tá? Então, vai passar por um monte de trâmite até dizer, aprovou tudo. Aí, depois disso, sai o certificado e eles vão estar por e-mail automaticamente para vocês. Não sou eu nem o Luan que vai mandar o certificado. A própria universidade, lá o pessoal da Pró-Reitoria da Extensão, que encaminha direto para receber o certificado, vai para e-mail. Isso que aquele e-mail era importante. E o CPF também, porque ele vai sair pelo CPF que eles fazem o certificado. Tive problema em curso anterior que o pessoal não deu o CPF, né? Porque daí não link o nome de vocês para confeccionar o certificado. Então, não vai depender da nós, é o seguinte, amanhã a gente vai trabalhar no relatório, e aí amanhã não tem feriado na quinta-feira, e aí a gente já vai mandar para as instâncias, então demora um pouquinho, tá, gente? Não sai assim rápido, tem que passar em aprovação em várias instâncias, e aí depois que aprovar em tudo, aí automaticamente sai o certificado para você, daí é rápido. A demora é as instâncias de aprovação. Mas daí chega pelo e-mail, qualquer dúvida, vocês ficarem todo mundo, na verdade, pelo contato lá é o Luan, que está gerenciando. Queria agradecer a presença de vocês. Peço desculpas aí às falhas do primeiro que a gente lançou sobre inteligência artificial. As avaliações vão ser bem importantes para a gente aprimorar para os próximos, né, Luan? Sim. Inclusive, quero convidar o André, talvez, para participar, de uma experiência prática enorme. De repente, faz uma parceria ali, o André participa do caso, né, que era aquele rapaz que saiu. E a gente vai criar, acho que, um grupo para trabalhar mais essa inteligência artificial, né? Um curso mais consolidado. Né? É que o André trabalha lá, mas tem que tentar já na parte de programação. Acho que Deus vai. Exatamente, isso usuário. Na prática, eu senti essa necessidade de ver na prática, de treinamento desse sentido. Mas se você me perguntar, como é que já tive que ter geração de resposta dele? Não sabia. Isso aí, vamos utilizar. O André não foi, sabe, né? Bem, vai. Queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Luan por ter se esforço, né? Essa experiência, para quem não tinha feito ainda no primeiro momento, às vezes é um pouco intimidador o desafio, né? Mas deu assim, ok. E agradecer a todos vocês pelo privilégio de ter a presença. Não só terminar, o André saiu. Vamos fazer uma foto com a